Olá, pessoal. Aqui é a Mônica. O assunto hoje é autismo e epilepsia. É um assunto muito sério e que eu vejo que hoje, na mídia, nas literaturas, ele aparece pouco, porque os diagnósticos de autismo recentes, que a gente está vendo essa enxurrada, eles trazem muitos autistas leves. E o que acontece? A epilepsia no autista. A gente vê que num quadro de 4 autistas, 3 são homens e uma é mulher. Desses 3 homens, em geral, 2 sofrem ataques epiléticos. Mas a população disso aí não é o TEA geral. É o autista grave, que hoje a gente fala de apoio nível 3. Porque os outros 2 tipos de autismo, eu estou chamando de tipo para facilitar, o 1 e o 2, raramente tem esses acontecimentos epiléticos. É pouco comum. Mas no autista severo, essa epilepsia é muito comum, Como eu falei, são 3 autistas homens, num grupo de 4, 2 sofrem crises epiléticas. E elas aparecem aleatoriamente. Elas não, às vezes não aparecem na hora que o autista nasce. A gente sabe que o autista nasce autista, mas nem sempre ele já nasce tendo crises epiléticas. Quando nasce tendo as crises, a epilepsia costuma ser mais grave, muito mais complicada. E para falar em grave, a gente chama a epilepsia do autismo de epilepsia de difícil controle. Por quê? Na verdade, eu costumo pensar comigo que a epilepsia do autista não é a epilepsia de padrão normal. Sujeitos comuns por aí que têm esses episódios não têm uma epilepsia igual a do autista. Por quê? Porque a neurologia do autismo, os neurônios, as intervenções químicas que ocorrem no cérebro, são muito diferenciadas. Então, as crises deles nem sempre vêm pelos mesmos motivos. E elas também ocorrem, de uma certa época, elas ocorrem de uma forma, às vezes no lobo temporal, depois no frontal, no lateral, atrás. Então, são crises que aparecem em outros lugares, às vezes o cérebro inteiro está tomado por disfunções. Então, esses remédios que temos por aí, que eu chamo de drogas, temos na literatura, na farmácia, os médicos estão acostumados a prescrever, eles não controlam crises epiléticas de autismo. E isso é um agravante muito sério, porque nós não temos outro tipo de medicação. Então, o que acontece? Esses autistas, eles vão sofrendo ao longo da vida com crises que a gente não debela. E aí, vai agravando o cérebro, porque cada vez que um autista ou uma pessoa epiléptica tem uma crise, o cérebro incha. Se ele tem repetidas vezes, vamos supor assim, num dia, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 no mesmo dia, e no dia seguinte também, isso aí não deixa o cérebro desinchar. Então ele vai alterando. Então você já tem um cérebro todo alterado, que é atacado por um acometimento seríssimo e que você não tem como debelar. E o que a gente vê? Os médicos, os neurologistas comuns que tem por aí também, têm muita dificuldade em tratar essas crises. Porque, na verdade, eles estudaram nos compêndios das faculdades, a epilepsia é comum. A gente ouvia muito, quando eu era criança, a gente ouvia muito o pessoal falar assim, fulano teve uma crise porque ele não tomou o Gardenal. O Gardenal era um remédio barato, comum, que tem muitos efeitos colaterais, mas que é muito justo para crises epiléticas. Para o autista, ele, ao contrário, ele não dá certo e ele causa efeitos colaterais gravíssimos. Eles perdem a noção do tempo, do espaço, então não é indicado. Existem outros no mercado, como Depaquene, Tegretol, Motrigina, Topiramato, que são mais modernos, mas que também
Não debelam. Às vezes eles não causam tantos efeitos colaterais, mas eles também não debelam as crises. E a gente vai vendo que essas coisas vão se agravando. Por quê? Você não tem um remédio, a pessoa vai ficando mais velha. Você, que é o cuidador, vocês, mas também vai ficando mais velho. E é muito comum, muito frequente, as crises epiléticas do autista começarem mais ou menos parecido com o geral, que elas tremem, faz xixi, às vezes apaga, e depois, quando eles ficam de adolescentes para adultos, essas crises começam a vir com quedas severas, que eles não têm como prever, ou se prever e não se defendem. E aí você soma um autismo severo, um adulto, uma epilepsia e queda. Isso aí é muito grave, muito difícil, porque quanto mais eles vão caindo também, acontece isso, tem problemas por causa da queda. Tem transformações no eletro, no crânio, tudo uma... Gente, a palavra é feia, mas é porcaria. É uma porcaria muito grande essa tal da epilepsia no autista. Eu posso falar de carteirinha, porque o meu filho, Pedro Ivo, de 38 anos, passou a ter crises epiléticas desde os 10 anos de idade. E ele começou assim, tendo pequenas crises, eram muito espaçadas. Quando ele fez 21 anos, de repente, ele teve uma crise de queda. E ele era tratado por um psiquiatra na época. Ele tomava Depakine. Ele passou muito tempo até sem ter crise com Depakine. Mas, de repente, um dia, ele estava na sala da casa do meu pai, ele caiu de ponta. Ele estava em pé, ele caiu de ponta. Vocês não imaginam o barulhão que foi aquilo. Aí, aconteceu essa e foram acontecendo outras. Ele quebrou porta de armário, ele quebrou cama, ele quebrou vaso sanitário, ele quebrou pia. Então, às vezes eu falo assim que tem umas coisas que, por exemplo, quem é ateu? Eu conheço médicos que são ateus e que falam assim, eu não acredito em Deus, mas Deus protege os autistas. O que eu tenho visto na literatura e também nos casos que eu conheço, que são muitos, é que realmente, apesar de tudo isso, eles estão vivos. Mas, ao longo do tempo, isso vai complicando, né? Primeiro, esse médico psiquiatra do Pedro Ivo que dava Depakine para ele. Começou com ele na adolescência. Quando o Pedro começou a ter crise de queda, ele falou, Mônica, eu não consigo mais medicar o Pedro. Isso já era o 10º, 29º médico que a gente consultava. E ele ficou muito tempo com a gente. Porque agora a coisa gravou de uma forma que eu não conheço. Então eu te aconselho a levá-lo a um neurologista. Lá vamos nós. Peregrinamos um monte de neurologistas, mas neurologistas que não eram especializados em crises epiléticas de difícil controle. Eles também me davam conta. Mas o que acontece? Você chega lá nesses médicos, cada um vai dando um remédio a mais para o seu filho. E seu filho vai virando um coquetel. Porque você chega num médico, ele não tira o que o outro dava. Ele só acrescenta o que ele gosta mais. E o menino vai ficando aquele trem, né? O menino, o homem, vai ficando aquele coquetel molotov, né? De droga. E continua tendo as crises. E aí você já não sabe mais quem é que está funcionando, porque assim, os remédios ajudam um pouquinho, claro. Eles ajudam a ter crises mais espaçadas, eles colaboram um pouquinho. Mas você já não sabe mais, de tanto peregrinar, né? Qual remédio que é melhor. Por exemplo, né, no caso do Pedro Ivo, eu consegui descobrir, na época, era pouco divulgado isso, um núcleo de atenção a essas crises epiléticas graves lá no Hospital Felício Roxo. São médicos advindos da faculdade que, por verem esse tipo de crise que ninguém dava conta de tratar, fundaram um núcleo de atenção e começaram a tratar só desse tipo. Então, por exemplo, se você for epilético comum, não adianta ir lá porque eles não vão te atender. Eles só vão atender esse tipo de crise diferente. E eu passei a frequentar o Felício Roxo porque as consultas eram marcadas dentro do hospital. Gente, vocês não têm ideia do hall de pessoas com síndromes diversas que eu nunca nem tinha ouvido falar.
cada um de um jeito, que tem esses tipos de crise, não só autismo, né? Não só os autistas, outras síndromes. E assim, o que eu via? O NAT é um núcleo de atenção, tá? Eles estudam, eles têm reuniões, eles discutem os casos, mas eles também, de uma certa forma, não sabem exatamente por que isso acontece. Porque também, vamos lá, né? Já não sabem direito como é que acontece o autismo. Ele hoje já está sendo mais pesquisado, já tem muitas suposições, até inclusive aceitas pela clínica médica, mas ninguém fechou. Não existe um diagnóstico fechado assim. E a epilepsia? De difícil controle, mais ainda. Porque cada um tem crise num ponto. A coisa é tão séria. Um dia eu estava num congresso lá em São Paulo e eu assisti uma palestra de um neurologista que chama Salomão Schwartzman. Me desculpem o inglês aqui, porque ele é mais judeu do que inglês. E ele era o Papa na década de 80, ele ainda é um médico muito conceituado em São Paulo. Talvez já tenha até se aposentado. Mas eu assisti uma palestra dele num congresso lá, e ele estava contando que a coisa era tão grave, tão difundida entre esse tipo de paciente, que quando ele fazia um eletro no paciente e dava uma disfunção cerebral pelo eletro, os pais já queriam que ele medicasse. Muito embora os filhos já não tivessem, por exemplo, crises epiléticas. E ele falava, gente, eu não posso medicar o eletro, eu tenho que medicar o paciente. Ele está com uma disfunção, mas ele não tem crise, então é melhor a gente ficar quieto. Por quê? Não existe uma prevenção para isso. Eles também não sabem as causas. Então é um negócio tão grave que a gente vai somando e vai somando um monte de coisa, né? A idade do autista, a dificuldade dessas crises, a dificuldade do diagnóstico, a dificuldade de encontrar um médico que trabalhe com isso, a idade do cuidador, que geralmente é a mãe, os pais, né? Que vai ficando mais alta, e você imagina. Já aconteceu comigo assim várias vezes, do Pedro cair em cima de mim, já cortei meu pé. Então, essas coisas são muito graves e são pouco faladas. É um assunto muito sério. Eu, às vezes, sou mais leve, mais brincalhona, mas por que eu estou falando isso hoje? Porque, por uma coincidência, esse mês agora de janeiro, faltou um remédio na farmácia de Minas, que é um remédio usado para epilepsia, topiramato. Faltou no mercado, e aí foi coisa do laboratório, que não tem a matéria-prima, um outro remédio, que é o clobazam. Ele é um ansiolítico, mas é muito usado como coterapia medicamentosa, também faltou. Isso já aconteceu uma vez ou outra, assim, menos gravemente, porque é isso de não ter no laboratório, é muito grave. Já aconteceu uma vez com a gente quando o Debaquene desapareceu do laboratório também. Você já não tem um remédio específico que trabalhe com a epilepsia daquele cara, né? E aí o remédio que você está mais ou menos achando que dá efeito, some. O que acontece? Eles têm crises epiléticas por causa da abstinência. E a abstinência é muito mais grave do que a crise comum. Então, gente, é uma coisa assim de pegar fogo. E toda vez que acontece isso, né, de faltar, às vezes acontece, eu vou lá buscar o topiramato, não tem na farmácia de Minas, eu pego o Depaquene no posto de saúde, às vezes também não tem, está em falta. Quando não acontece problema com o laboratório, quando tem nas farmácias, eu vou lá na farmácia e compro. Mas toda vez que acontece isso, eu fico triste, porque eu fico pensando, e aí? E aqueles que não podem comprar na farmácia? De jeito nenhum. Gente que vive da ajuda do governo com salário mínimo. Isso aí é sem solução. Não adianta você povoar o posto de saúde, por exemplo, fazer uma greve porque está faltando Depaquene, porque eles vão ter como inventar o Depaquene. A farmácia de Minas que distribui topiramato também não adianta. Então, são coisas que ficam sem solução. E isso me deixa muito triste. Eu estou falando disso porque agora, exatamente, faltou topiramato e faltou clobazam, que são medicamentos muito usados. Para mim, atualmente, isso está muito menos ruim
porque desde o ano passado, o Pedro está tomando canabidiol e o efeito está sendo sensacional. De vez em quando escapa uma crise, às vezes tem uma febre, que também é comum em todos os autistas e todas as pessoas que têm epilepsia. Se você tem uma virose intestinal, você tem crise por causa disso, porque modifica todo o seu corpo, sua neurofisiologia. Então, para mim isso está sendo menos grave. Mas mesmo assim, esses dias, como faltou Topiraman, Clobazam, e eu saí rodando de farmácia em farmácia, liguei para o laboratório. Então, isso é uma coisa que você já está. Eu falo muito de comportamental e psicanálise, né, de rotina. Você já está naquela rotina que está mais ou menos estabilizada e ela é quebrada. E ela é quebrada por um advento externo, que você não tem como resolver. Então, o que você faz? O que eu falo pro pessoal? Gente, rezar. Quem é ateu igual meu irmão psiquiatra, também concorda com isso. Ele também fala isso. Deus protege essas criaturas. Então, vamos rezar, porque não temos outra saída. E o fato de eu estar tratando desse assunto aqui hoje é porque eu gostaria muito que a gente pensasse no tipo de tratamento que a gente faz no Ocidente e também estou vendo que nos asiáticos agora está acontecendo a mesma coisa. Não existe tratamento, aí já é a nível nenhum, para nenhuma doença, que seja tipo preventivo. Preventivo é você tomar água, fazer exercício, mas existe a genética, existe um bocado de coisa que colabora com essas coisas aí. E quando a pessoa tem uma doença, não existe uma busca pela causa. Então, aleatoriamente, os laboratórios vão fazendo testes, os cientistas, com medicamentos, e aí apareceu uma população de 10 em 15 que aquele remédio está fazendo efeito. Esse remédio é instituído no mercado, mas ninguém sabe por que aquilo acontece. Como o Dr. Solomon disse, né? Mesmo quando você vê no eletro, que seria uma coisa para se fazer alguma prevenção, você não pode medicar o eletro. Então, a gente fica muito sem saída. E eu vejo como isso me atrapalha muito, me incomoda. Nossa, gente, vocês não têm ideia das coisas que eu já passei por causa disso. Desafio que eu fiquei lá no Felício Roxo, que antes a doutora André Julião, que é a médica do Pedro de lá, atendia lá, dentro do hospital. E eu chegava lá, às vezes, com uma consulta marcada às 5h30 da tarde. Gente, já aconteceu, eu não estou mentindo. 5h30 da tarde. Eu saí de lá com a doutora Andréia, o hospital estava às moscas, a rua. Só tinha o meu carro e o dela, que eram 11 horas da noite. Por quê? Poucos médicos atendem esse tipo de evento, de acontecimento, né? E a doutora André, a médica do Pedro, é uma médica que não dá conta de negar. Parece uma coisa urgente lá, ela atende, ela também trabalha no hospital, ela atende no Felício Roxo também. Então, as consultas eram muito atrasadas por causa disso. A partir de um momento, meu filho começou a usar um aparelhinho que chama VNS. Ele é um estimulador cerebral. Esse aparelhinho tem que medir nele, ele tem frequência, ele tem pulso. Então, toda vez que eu vou na consulta com o Pedro agora, eu tenho que levar ele, porque antes eu ia muito sem o Pedro, porque era eu que falava o que estava acontecendo. Às vezes, de vez em quando, nas férias eu levava ele para ele ver a doutora Andréia, para ela também ver ele, para ele já tomar costume com ela, né? Mas depois desse VNS não dá mais para não levar, porque a gente precisa do VNS instalado no peito do Pedro Ivo, para a gente fazer os testes, né? Então eu comecei a marcar o consultório particular dela. Ela não atende convênio no consultório, não é barato. Não vou falar preço aqui, porque não vem ao caso, mas a doutora Andréia, o Nath, lá do Felício Roxo, são pessoas que são papas aqui em BH, trabalhando com isso. Então não tem como falar, doutora André, se você tem que cobrar R$100 por consulta, tem que cobrar o preço de Unimed aqui no consultório. Não dá, porque ela é uma pessoa soberbada. Ela corre para lá o dia inteiro, ela vai muito a congresso, ela estuda casos, né? Continua nessa rotina. Então não dá para você falar com ela para cobrar pouco.
Mas acontece que eu continuo podendo pagar. E isso também me deixa de cabeça quente por causa dos outros autistas, das outras síndromes que têm esses mesmos tipos de acontecimento, de pessoas da classe baixa que não têm como pagar. Então elas têm que estar lá no hospital. Hoje, o pessoal lá no Feliz Roxo já fez umas clínicas separadas, fizeram até em frente ao hospital, salas, né? Eles atendem lá. A doutora Andréia já não atende mais lá. Hoje ela está mais como supervisora do NAT. Mas tem os outros médicos. Gente, isso fica lotado. Você chega lá na sala dessas clínicas, só tem síndrome diferente, coisa que você nunca viu. E a gente aqui, do lado de fora, até eu me coloco muito disso. Eu comecei a ver isso, essas coisas, depois que o meu filho teve epilepsia, né? Antes eu não sabia dessas coisas, juro para vocês. Não era minha praia. Quando eu estudei psicologia, eu queria trabalhar com esporte, então não tinha nenhuma ligação com isso. Quando eu passei a ver isso, eu comecei a estudar, a ler, a procurar. E depois de tantos anos, né? O Pedro já tem crises epiléticas há 28 anos. Eu passei o tempo todo pesquisando isso, porque isso, para mim, gente, é mais grave que autismo. Autismo é um negócio que você consegue trabalhar no consultório de psicologia, na TO, na fono, na musicoterapia. As escolas hoje estão começando a se inteirar do trabalho com eles. Mas essa parte aí das síndromes epiléticas, né? Não existe isso. Então, eu comecei a ler muito para ver se eu me inteirava e ficou claro para mim. Não existe nada que não seja o canabidiol, que hoje é um bom mercado, mas que também tem seus departamentos, porque assim, eu tenho esse meu irmão que é psiquiatra lá em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, a cidade dele é uma regional. Ele atende muitos casos de autismo, epilepsia, síndromes diferentes, porque como lá é uma regional, e ele também atende em prefeituras de outras cidades vizinhas, lá até em Goiás, ele vê muitos desses casos, né? E ele falou que lá o pessoal já está começando a trabalhar também com o canabidiol, mas é uma sorte quando dá certo, porque em muitos casos também não dá certo, e a gente nem sabe por quê. Então, por exemplo, eu estava contando para ele no telefone esses dias que o Pedro está indo bastante bem, ele falou assim, você está dando muita sorte. Ele chama o Pedro de meu menino. Ele fala assim, meu menino, tá com sorte, porque não é em todos os casos que também dá certo. Então, gente, como esse assunto é tão complicado, e eu vejo que, por exemplo, eu estou falando para vocês, eu já fui em vários congressos, eu já fiz palestra na faculdade de farmácia da UFMG sobre epilepsia, porque, vejam bem, tem pouca gente que pode falar disso. Então, quando eles encontram alguma pessoa que se disponibiliza, eles agarram ela. Mas, na verdade, o que é que eu sei disso? Eu sei daquilo que eu vejo no hospital, nos consultórios, nos grupos que não falam muito disso, porque os grupos hoje trabalham muito mais com crianças pequenas, de nível 1. Eu vejo isso na minha pele, isso me arrepia, eu vejo isso no meu coração. E eu não sei o que fazer com isso. Esse último ano, eu dei uma boa relaxada em relação a isso por causa do canabidiol. Mas agora, por exemplo, em janeiro, já começou esse negócio dos remédios aparecer. Eu me virei, o Pedro não vai ficar com falta de medicação. Mas a maioria das pessoas não tem como se virar. E é uma coisa que é interessante da gente pensar que isso faz parte do ser humano. Esse tipo de gente, ser humano, ele não é atenção dos governos. Ele não é nem nunca foi prioridade. Ele tem muitas dificuldades, muitos problemas e ele não é prioridade. Por quê? Esse tipo de paciente, de gente, não é nem cidadão na nossa Constituição. Quem não vota não é cidadão. E quem não vota não ganha dinheiro, não trabalha. Então ele faz nada. O que acontece com essa coisa, né? Ela fica ao Deus dará. Os laboratórios usam medicamentos que às vezes nem fazem efeito direito, a gente nem sabe qual é a linha deles.
Os médicos, em geral, não dão conta desse tipo de tratamento. E o negócio é Deus. E eu convido a vocês a pensar sobre isso, mesmo que você esteja me ouvindo falar aí, não tem um autista que tem síndrome epilética, que eu até costumo falar que é epilepsia, mas não é, a gente tinha que arrumar um outro nome, porque não é igual a dos sujeitos comuns. Eu convido você a pensar sobre isso. Não é pensar só sobre isso, assim, muito restritamente, não. Pensar sobre uma coisa macro. Como que é o ser humano? O que é que acontece com o ser humano? Que existem tantos problemas insanáveis. E não vou falar só problema de doença, não. De guerra, de guerra pelo poder, de território, igual lá. Agora o Israel e Gaza, os Hamas e os judeus, né? Guerra da Rússia, da Ucrânia. Essas coisas, gente, eu não consigo entender no ser humano. Eu sempre tenho a sensação, quando eu vejo essas coisas todas acontecendo, é que a gente não evoluiu nada. A gente continua tratando as coisas pelas causas, a gente continua vendo coisas, tipo guerra, que às vezes não tem uma explicação lógica. Você vê na televisão, fulano tá invadindo, não sei aonde, mas tem, porque, na verdade, é o poder. E o poder passa muito pelo poder econômico. Então, esses cidadãos, não cidadãos, que são autistas e que têm outras síndromes epiléticas graves, não são prioridade. Uma pessoa que não trabalha, que não vai votar nesses políticos nossos, que Deus me livre, que congresso é esse que nós temos aí hoje? Esse tipo de gente não é prioridade. Então, eu estou convidando vocês a divulgar isso, a pensar, porque eu acho que falta muito a gente que enxerga alguma coisa falar sobre isso, discutir isso, cobrar. Estar de cima, não ficar cobrando, fazendo greve, não, cobrar de nós mesmos, da gente estar procurando melhorar isso. Porque só assim, né? Só com o crescimento da gente, que eu não sei se vai dar tempo, que o senhor ser humano está dando conta de queimar a terra, de provocar catástrofes, por causa do jeito dele de não pensar, né? De não saber onde é que as coisas vão, de não conseguir trabalhar com o futuro, porque assim, o que eu vejo? A gente trabalha muito com hoje, que é verdade, só existe hoje, né? Amanhã, só quem poupa sabe, né? Tem aquela propaganda. Mas a gente não sabe se vem amanhã. Então o ser humano tem muita essa dificuldade também, de trabalhar com o amanhã, de prever catástrofe, de estar lidando com isso de uma forma para se melhorar. Porque eu acho que cada um que se preocupa com essas coisas, que tenta pensar nesse tipo de assunto, que tenta investir politicamente, porque, por exemplo, quando a gente vota, a gente está votando em pessoas que não estão nem aí para isso. A gente sabe disso, a gente vê como é que anda. E não é só aqui no Brasil, não. No mundo inteiro. E aí fica aí o convite, gente. Se vocês gostaram do assunto, curtam, compartilhem, comentem, mandem para mim respostas, para me ajudar também a montar mais os quadros dos meus vídeos. Desde já, um beijo para vocês.